Olá, bem-vindos ao curso de Java SE da Grande Porte. Sou o professor Nelson e vou te ensinar a programar em Java. Aula 7. Os tópicos dessa aula são encapsulamento, getter e setter, construtor, sobrecarga de construtor, método, parâmetros e retorno, sobrecarga de método e uma classe básica. Vamos começar pelo encapsulamento. Olha só a ideia do encapsulamento. Nesse fragmento de programa, nós temos aqui, usando a classe cliente, eu vou criar a referência C01, né? E nessa referência eu vou colocar o endereço de um cliente. O operador new vai criar um objeto da classe cliente, né? Observa aqui o abre e fecha parênteses que a gente vai entender melhor isso na aula de hoje. Então, a partir da referência C01, eu estou tendo acesso aqui, ó, C01, ao membro ID cliente, que é um membro da classe, é um atributo da classe. Né? Estou tendo acesso ao nome do cliente e estou atribuindo valores a estes atributos diretamente aqui no método, né? No método main. Isso não é bom. Né? Por que isso não é bom? Porque eu não posso deixar o programador alterar o atributo de uma classe, né? O atributo de um objeto que foi criado diretamente no programa. Tem certos atributos que eu não quero que ele mexa. Se esse cliente tiver algum dado que é, digamos, confidencial, eu não quero que o programador tenha acesso a esse dado confidencial do cliente. Né? Eu não quero que ele venha aqui e mexa nesse dado confidencial. Então eu preciso deixar os atributos da minha classe inacessíveis ao programador. Então isso é feito colocando private. Né? O especificador de acesso private diz que esses atributos são privados. Né? O programador não terá acesso a eles, eles estão protegidos, encapsulados. Mas se o programador não tem acesso, como ele vai fazer? Né? Se ele tentar aqui, ó, atribuir valores diretamente usando o operador ponto, vai dar erro. Olha aqui, ó. Eu coloquei o desenho da menina chorando por causa disso, né? Vai dar um erro. Então não adianta chorar. O que a gente vai ter que fazer então? Nós vamos ter que criar alguns métodos especiais para poder acessar e atribuir valores aos atributos. Métodos públicos. E esses métodos são genericamente chamados de getters e setters. Getter é do verbo get, obter, né? Então nós vamos pegar, obter os atributos, o valor dos atributos dos nossos objetos. Então aqui tem um exemplo, olha. Nós temos aqui na classe cliente, né, os 4 atributos. O ID do cliente, o nome, o CPF e o limite do cliente. Então observe, eles têm os tipos de dados, né, int, string, string, double. E os métodos chamados de getters têm como finalidade retornar o valor do atributo que está no objeto. Então, eu tenho um método que se chama getIDCliente. Né? Então, ele vai obter o dado, né, o valor que está no atributo IDCliente, mas lá do objeto. E ele retorna o ID do cliente, né? Esse atributo aqui é ID do cliente. Mas, professor, o que é esse this aqui? Né? Esse this é uma referência para o objeto. Estou dizendo aqui desse objeto. Né? Então, eu vou usar isso num objeto. Então, é desse objeto retorno o ID do cliente. Mas precisa ter esse nome, getIDCliente? Não, podia ter qualquer nome. Mas a comunidade Java criou um padrão. Né? Já que eu vou fazer um getter, por que não começar com get? E se ele vai ser um get, né, que vai obter o ID do cliente, nada mais justo do que pôr get ID cliente. Só toma um cuidado aqui, ó, porque como a gente usa lower camel case, em que a primeira letra é minúscula, o ID cliente começa com minúsculo, I, ID cliente. Get começa com minúsculo, G. Só que agora o I de ID cliente tem que ficar maiúsculo, ok? Da mesma forma, fizemos aqui um get para o nome do cliente, né? Get o nome cliente. Ele retorna uma string, né? Porque o nome do cliente é uma string. Então, ó, retorna do objeto, né? This, o nome do cliente. Mesmo caso para o CPF, retorna this, o CPF do cliente. E
o limite do cliente. Get limite cliente está aqui, ó, retorna this limite cliente. O limite de cliente é double, né? Então observe aqui que o retorno do get limite cliente tem que ser double. A ideia do get é obter valores. Tá, mas como que eu defino valores? Então você define usando agora o setter, que é to set, definir, né? O verbo definir. Então a ideia é a mesma, olha, set e o nome do atributo que eu quero setar, que eu quero definir. Mas se eu vou definir um atributo, eu tenho que dizer qual é o valor que eu quero para esse atributo. É por isso que os métodos setters precisam receber o atributo aqui, ó, nos parênteses, né? Então eu receberia aqui, ó, o ID do cliente é um número inteiro, né? Então eu recebo um número inteiro, aqui é uma variável. Não é obrigatório que o nome do parâmetro, né? O nome da variável que está no parâmetro tem o mesmo nome do atributo. Pode ser x. Suponha que aqui fosse x. Então eu colocaria, olha, lá no objeto o ID do cliente receberá x, tá? Mas todo mundo, é um padrão também, usa o mesmo nome do atributo, ID cliente. Então essa variável ID cliente não é o atributo ID cliente. Eu sei como diferenciar o atributo da variável, por quê? Porque o atributo tem o this. This ID cliente é o atributo ID do cliente. E ID cliente é a variável do método setIDClient. Os setters, eles não retornam nenhum valor, não tem return, né? Então eles são do tipo void, né? Eles não têm retorno, void é vazio, retorno é vazio, ok? Então com setter eu defino valores para os atributos lá do meu objeto. Vamos ver um exemplo de uso? Então aqui, ó, eu criei uma referência C01 e atribui a ela um objeto da classe cliente. Então C01 aponta para um objeto da classe cliente. Aí eu falo assim, ó, o C01, você está apontando para um objeto da classe cliente, né? Então chama o método setIDClient e vamos setar para esse objeto que você está apontando esse valor 45125. Vamos setar para esse objeto que você está apontando o nome do cliente. Eu estou passando aqui, ó, Clayton. E o mesmo caso aqui para o CPF e para o limite. Então eu estou setando os valores dos atributos do meu objeto. Ok, como que eu obtenho agora os valores que foram setados, né? Olha só, vou dar um print ln aqui, ó. Identificação igual, né? Olha as aspas aqui, ó. Identificação igual. E aí faço C01, né, que é a referência, e peço, olha, get ID cliente, né? Ó, me dá o ID do cliente que você está apontando, né? Então o ID do cliente é 45125. Aqui, ó, no nome, eu peço para ele, olha, me dá o nome do cliente que você está apontando, ó, C01, get nome cliente, né? Então ele me trouxe aqui Clayton. E é o mesmo caso aqui para o CPF e para o limite. Então, com setter eu defino valores e com getter eu obtenho esses valores, ok? Agora, construtor, né? Se você reparar, eu vou voltar aqui, ó. Aqui nós criamos um cliente, né? Um objeto da classe cliente. Observe esse parênteses aqui, né? O que será esse parênteses, né? Esse parênteses, gente, é o construtor. Mas o que é o construtor? Construtor é um método que é chamado quando você usa new. Assim que você usa new para criar um objeto da classe cliente, ele vai chamar um método que vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, olha essa chamada aqui, ó, cliente C01, new cliente. Só que aqui, no lugar de apenas abrir e fechar parênteses, eu passei todos os atributos. Eu estou construindo um objeto já passando aqui os atributos. Olha, o ID, o nome, o CPF e o limite. Mas por que você colocou um embaixo do outro, professor? É que não ia caber na mesma linha, né? Então, só por questão de layout aqui, questão de não ficar tudo embaralhado numa linha só. Eu quebrei em várias linhas, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui no construtor. Olha só o construtor aqui.
O nome do construtor tem que bater com o nome da classe, né? A classe se chama cliente, né? O construtor tem que chamar cliente. O construtor é público, né? Porque todo mundo tem acesso a ele. E o construtor não tem return. Então, mas não tem void? Não pode nem colocar void. O construtor é um método que não tem retorno. Nem mesmo o void, ok? Deixa sem void aqui, hein? E aí eu defino aqui os atributos, ó. Aqui são as variáveis que eu vou receber os 4 atributos. O ID, o nome, o CPF e o limite. Tá vendo, ó? Não precisava ser na ordem, tá? Mas eu quis colocar nessa ordem. E aqui é como se fosse um grande setter. São 4 setters aqui. Observa que eu recebo os valores e já seto os atributos. Ok? Dessa forma, eu conseguiria, no momento da criação de um objeto, já atribuir valores a eles. Tá bom, professor, mas e se eu não quisesse passar todos esses atributos, né? Então, isso se chama sobrecarga de construtor. Olha só, aqui é o exemplo anterior, né? Nós criamos aqui a referência C01 e o cliente, passamos aqui 4 valores que irão ser usados para setar os 4 atributos. Eu também estou usando aqui, ó, C02, né? Cliente C02, new cliente. Estou usando aqui um construtor que não está recebendo nada. Olha só, está vazio. Esse é o chamado construtor default. E também posso fazer um construtor que recebe apenas um atributo, ou aquele atributo que eu achar importante, no caso aqui o ID. Então, como que se faz isso? Você tem que fazer realmente os 3 construtores. Você faz um construtor cliente com os 4 atributos, um construtor cliente que não tem atributo e um construtor cliente com um único atributo. Todos têm o mesmo nome. Então, como eu vou saber qual vai ser chamado? Bom, a Java Virtual Machine vai saber pelo seguinte. Olha só o C01. Está apontando para um objeto que vai receber aqui 4 atributos. Um inteiro, 2 strings e um double. Então, se você olhar aqui, ó, inteiro, string, string, double. Então, ele sabe que é esse método que vai ser chamado, esse método construtor, e não os demais. No próximo exemplo aqui, ó, eu não estou passando atributo nenhum nesse C02 aqui, ó. Ele cria um objeto, né? O new cria um objeto, eu não estou passando nenhum atributo. Então ele sabe que vai ser esse daqui que não tem atributo. E o terceiro, que recebe apenas o ID, ele sabe que vai ser executado esse último aqui, porque só tem um atributo inteiro. Agora, se você não fizer nenhum construtor, né, você não faz nenhum construtor, automaticamente será criado o construtor default. O compilador Java cria ali o construtor default para você. Agora, se você fizer um construtor, ele não faz o construtor default. Então, se você fizer um construtor e quiser criar objetos que não recebem parâmetros, né, não recebem nenhum valor aqui nos parâmetros do construtor, então você tem que prover, você tem que programar esse construtor aqui na mão, ok? Então, essa é a finalidade do construtor. Nós vimos aqui a sobrecarga de construtor. Os métodos. Nós tínhamos visto na aula passada um pouco sobre métodos, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais, ó. Eu tenho aqui o método subtração, né? Ele é público, né? Ele retorna um número inteiro, ó, esse valor aqui, ó. Essa palavrinha aqui inteiro é o retorno do método. E ele recebe aqui, ó, nos parênteses, tem 2 entradas, ó, A e B. São as variáveis que vão receber os 2 números inteiros. Não é obrigado que seja inteiro os 2, né? E também não é obrigado que o retorno seja inteiro. No caso aqui está tudo inteiro. E ele retorna R, né? R é do tipo inteiro, ok? Subtrai A de B e retorna o resultado, né? R de resultado, eu inventei aqui. Então, observe aqui, ó. Eu tenho uma classe chamada outro exemplo, né? Crio aqui uma referência OE, né? Que é outro exemplo, inventei esse nome. New outro exemplo, o construtor vazio aqui. Essa classe não tem atributo, ok? E o método main que está dentro dela é que começa a executar. Então, OE é minha referência para um objeto dessa classe, né? Eu tenho aqui
duas variáveis, x com 5 e y com 3, tenho mais uma variável z, que nesse caso aqui ó, recebe o resultado da subtração de 7 por 2. Eu estou chamando aqui o método subtração, passando 7 e 2. O 7 entra na variável A, o 2 entra na variável B. Então ele vai fazer 7 tira 2, dá 5 e guarda em R e retorna esse 5. E aqui eu estou mandando imprimir o valor da variável Z. Eu não precisava armazenar na variável Z, eu podia chamar o método direto aqui, ó. Então o segundo resultado é, e já chamo OE.subtração, passando aqui 7 e 2. Eu também poderia chamar o método passando no lugar de constantes variáveis, né? A variável x e a variável y, os valores dessas variáveis são passados aqui e atribuídos à variável a e b. Eu também posso chamar o meu método em operações aritméticas, ó, 4 mais o resultado da subtração de x e y, né? X é 5, y é 3, 5 menos 3, 2, né? 4 mais 2, 6. Ok? E aqui eu estou colocando o resultado em z e aqui eu estou imprimindo esse z. Então, se fôssemos pensar em todas as possibilidades, os métodos têm a entrada, que é o que está lá entre os parênteses, né? São os parâmetros que ficam lá entre os parênteses. Eu posso ter nenhum valor nos parênteses, então o método não tem entrada, o método é essa caixinha. Ele pode ter uma entrada, pode ter duas, três, quantas entradas você quiser, e cada uma pode ser de um tipo diferente. Agora, o método pode ter um retorno, né? Tá aqui, um retorno. Ou o método não tem retorno, ou ele tem um retorno. E se ele tem um retorno, só pode ter um retorno. Ok? Ele retorna uma coisa, que pode ser um tipo primitivo, ou um objeto também, tá? Que tem vários atributos. Mas é um retorno só. Eu posso ter então um método que não tem nada nos parâmetros, que é a entrada, mas tem retorno. Uma entrada, um retorno, duas entradas, um retorno, múltiplas entradas e um retorno. Então dá para fazer várias combinações aqui. Ok? Durante aqui o treinamento nós vamos usar vários tipos, né, de métodos com nenhuma ou múltiplas entradas, nenhuma ou uma saída. Legal? Da mesma forma que a gente sobrecarregou o construtor, a gente pode sobrecarregar os métodos. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu fiz a variável adição, né? Fiz o método adição, tem um método aqui, ó, adição. 3 vezes, um retorna um double e 2 retornam inteiro. Esses dois que retornam inteiro, um recebe 2 parâmetros, o outro recebe 3 parâmetros. Ok? Então aqui está um exemplo, ó. A classe se chama soma sobrecarregada, né? A gente está fazendo uma soma aqui, né? A adição está fazendo uma soma. Cria aqui a variável c, new soma sobrecarregada. E estou mandando imprimir aqui, ó, adição de 1 com 2. 1 e 2 são números inteiros. Então, ele procura double e double não é, inteiro, inteiro. Opa, achei. Então, ele vai executar esse método aqui. Depois eu chamo subtração, adição passando 1.0 e 2.0. Então eu tenho aqui, ó, double e double. Então ele procura double e double. Opa, achei esse daqui, ele executa esse. Finalmente eu tenho aqui um terceiro que eu chamo adição passando 1, 2, 3. 3 números inteiros. Não é que só tem 2 double, não é que só tem 2 inteiros. Opa, achei 3 inteiros. Então é esse método que ele vai executar. Ok? Nesse exemplo aqui, eu não salvei o resultado numa variável R, como eu havia feito na subtração, né? Não é necessário, eu já retorno aqui, ó, o resultado da adição, A e B, ok? Então, os métodos também podem ser sobrecarregados, tá? É uma coisa interessante de se fazer. E aí, gente, o que é uma classe básica, né? Uma classe vai ter os seus atributos, os atributos privados. Então você tem lá 10 atributos privados, por exemplo. Vai ter construtores. Então você tem que pensar aqui quais são os construtores que você quer para sua classe. Eu não quero que passe atributo nenhum nos construtores. Então é só o construtor default, ele é feito automaticamente.
Ah não, eu quero que eu passe apenas o ID e também que não passe nada. Então você tem que fazer dois construtores, o que recebe o ID e o default, né? Se você fizer um, o default não é feito, você tem que fazer. Getters e setters, para cada atributo você vai ver quais getters e quais setters você vai fazer. Pensa comigo agora, se você colocou os atributos como privados, quer dizer que você não quer que o programador tenha acesso direto a eles. Porém, se você fizer getter e setter para todos os atributos, que adiantou? Ficou tudo igual, ficou tudo privado. Então você vai ter acesso a tudo do mesmo jeito. Só que não é mais pelo operador ponto, mas sim pelos getters e setters. Então, não é todo atributo que vai ter setter e não é todo atributo que vai ter getter. Você tem que pensar muito bem quais são os atributos que você quer setar e quais são os atributos que você quer obter dados. Vai ter atributo que só vai ter getter, vai ter atributo que só vai ter setter e vai ter atributo que vai ter os dois. E posso ter também atributo que não tem nada, ele só tem os seus valores atribuídos diretamente dentro da classe, ok? E a classe vai ter lá uma coleção de métodos próprios da classe, né? Se você tem uma classe cliente, então você pode ter métodos que são próprios do cliente, né? Se você tem um método produto, você vai ter métodos que são próprios para produto, e assim por diante. Vocês fizeram na aula passada 3 classes, né? Lembra que eu pedi para vocês fazerem 3 classes no Eclipse? Nós vamos modificar agora essas classes, ok? Nós vamos colocar nessas classes construtores, getters e setters. Porém, você não vai digitar esses construtores, esses getters e setters. Você vai pedir para o Eclipse fazer automaticamente para você. Na apostila eu coloquei um passo a passo que eu quero que você olhe. Eu não vou mostrar como faz, eu quero que você olhe na apostila e descubra como faz, ok? É bem simples. Os próximos passos são: leia a apostila dessa aula, né? Faça os exercícios propostos. Nós temos que modificar aquelas 3 classes e assista às próximas aulas. E lembre-se, conte para os seus amigos sobre as nossas aulas, ok? Obrigado e até mais.